Diga assim comigo: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar. Meu anjo, não importa onde você esteja, eu sei que quem trouxe aqui, você aqui, foi o próprio Espírito Santo. Então você vai saudar o Espírito Santo, vai desejar que ele seja bem-vindo aí nesse lugar. Aonde quer que você esteja recebendo esse vídeo e ouvindo a minha voz, que o Espírito Santo, meu anjo, ele venha estar aí neste lugar, aonde você está agora. Seja dentro da tua casa, seja no teu trabalho, seja na rua, onde quer que você esteja. Que o Espírito Santo venha estar nesse momento aí. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui neste lugar. Verbaliza isso, pode falar. Eu sei que muitos estão escrevendo, mas diga: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, neste lugar. Amém. Meu anjo, que bom te encontrar aqui, em mais uma oração poderosa, em mais uma oração forte. Eu tenho uma direção de Deus, uma palavra dos céus para a sua vida. E logo após, haverá o momento da intercessão aqui, o momento da oração. Amém? Da oração poderosa, da oração forte. Mas antes eu preciso te entregar o que Deus colocou no meu coração. Amém? Vamos lá. Você já não reparou que pessoas medrosas nunca conseguem chegar ao lugar que elas tanto sonham? Ao lugar que elas tanto desejam? Meu anjo, a vida muitas vezes vai exigir de nós coragem. Coragem para enfrentar um desafio, coragem para enfrentar os medos, coragem para enfrentar uma nova proposta, coragem para enfrentar algo que você não sabe fazer e terá que aprender a fazer. A vida muitas vezes vai exigir coragem. Coragem para você arriscar, para desbravar o novo. E sempre isso é desafiador. Sempre isso é desafiador. Romper esse medo. A vida muitas vezes vai exigir coragem para dizer não, outras vezes para dizer sim. Meu anjo, o medo, ele não vem de Deus. Porque o medo e muitos medos, eles nos travam, nos impedem de aceitar novas coisas, novos desafios, novos aprendizados. Eu me lembro que eu conversei com um membro aqui do nosso ministério há um tempo atrás. Ele disse: Fábio, já inúmeras vezes me convidaram para abrir um negócio de sócio. E eu só entrando com o trabalho e a pessoa com o dinheiro. E por várias vezes eu sempre tive medo disso. Medo.
Eu me lembro que eu fiz uma corrente, uma campanha, e na oração eu fiz uma campanha vencendo todos os medos, isso há um tempo atrás. E eu disse em uma oração: qual é o medo que te prende? Qual é o medo que te preocupa? Qual é o medo que te trava? Vença ele. Qual é o medo que tira o teu sono? Vença ele. Ele fez a corrente, a campanha, recebeu a oração. E ele me pediu conselho, profeta, mesmo eu ouvindo a direção de Deus, ele tocou forte no meu coração, será que eu vou? Eu disse: irmão, lembro como hoje, não tenha medo da prosperidade que virá, do sucesso que chegará, da tamanha fartura que você vai viver, não tenha medo disso. Ao longo do caminho você vai enfrentar muitas coisas, mas você vai vencer. Você tem coragem, você precisa ter coragem, você tem talento, você tem força de vontade. E tendo isso, basta. Isso é fé, né? Ele disse: profeta, então eu vou me arriscar, eu vou aceitar a proposta. Eu tenho medo de ficar sem salário, profeta. Eu disse: irmão, você é fiel dizimista, você é fiel ofertante, Deus não vai deixar isso acontecer. Só segura na mão de Deus e vai. O tempo se passou e eu não conversei mais com ele. Mas, com o passar do tempo, ele volta a falar comigo dizendo: profeta, lembra de mim? Eu falei: lembro, claro. E aí, deu certo? Ele falou: profeta, deu tanto certo, que hoje eu tenho pouquíssimo tempo, até mesmo para aparecer nas orações. Mas Deus me fez próspero. Eu disse: meu irmão, mesmo você tendo a vida corrida, não deixa de orar. Não deixa de ter um tempo, uma rotina de oração. Ele disse: amém, profeta. Foi bênção. Valeu a pena. Eu venci meu medo e foi muito mais grandioso do que eu pensei. Anjo, quando a gente vence o medo, é sempre assim. É muito maior, é muito melhor, é muito mais grandioso, é muito mais... não há explicação. Supera todas as nossas expectativas na vida. A Bíblia diz que Pedro avistou Jesus andando sobre as águas, numa noite escura. E ele achou que era um fantasma ou alguém, mas era Jesus. E ele perguntou: Jesus, é você mesmo? Sim, Pedro. Mas Jesus, então, me faz eu também andar sobre as águas? E Pedro ouviu o chamado de Jesus. Jesus: então vem, Pedro, vem. Tenha fé e venha. A Bíblia diz que Pedro desceu do barco, né? E quando ele pulou sobre as águas, ele não afundou. Ele começou a andar por sobre as águas até o encontro de Jesus. Mas ele começou a olhar para a direita, para a esquerda, e viu que aquilo não era normal, não era comum. E a Bíblia diz que Pedro teve medo. O medo tomou conta de Pedro. Meu anjo, quando o medo tomou conta da vida de Pedro, do coração de Pedro, dos pensamentos de Pedro, ele começa a naufragar, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Pede por socorro, Jesus pega da mão, levanta ele. Meu anjo, a verdade é o seguinte: o medo, ele faz qualquer pessoa afundar.
afundar na sua vida profissional. Tem gente que tem medo de desafios. Quem tem medo de desafio nunca vai prosperar na vida. Quem tem medo vai sempre ficar na mesma posição. Não vai estudar, não vai se aprimorar, não vai aprender, não vai querer evoluir porque tem medo. Vai se achar inferior, incapaz. O medo faz a pessoa ficar anos e anos dentro da mesma posição, do mesmo cargo. O medo trava o crescimento. O medo no relacionamento destrói qualquer relacionamento. Você muito provavelmente já deve ter ouvido alguém dizer assim: olha, eu tenho medo de perder a fulana. Eu amo tanto ela que eu tenho muito medo de perder. E aí, o medo é tanto, mais tanto, que começa a se sobressair, não o amor, mas os ciúmes, as desconfianças, pelo medo de perder. O medo destrói qualquer relacionamento. Medo. É uma palavra tão comum, tão simples, mas dentro desse direcionamento, quando alguém tem medo de perder, já está perdendo. Porque o medo gera muitos sentimentos ruins. Muitas coisas que não existem, existem apenas na mente da pessoa. Está entendendo? Pegou a visão, né? Portanto, o medo destrói qualquer relacionamento. Vamos lá. Há pessoas que têm medo de ficar doentes, medo da enfermidade, medo da doença. Meu anjo, Jó falou assim: tudo que eu mais tinha medo, tudo que eu mais temia, me aconteceu. Portanto, nós não devemos ter medo da doença, da enfermidade, da cirurgia, da operação. Não devemos ter medo, devemos ter fé. Se Deus colocou, ou se algo aconteceu, o Senhor vai fazer um milagre. Deus já está fazendo um milagre em tua vida, mas o medo está atrapalhando. O medo atrapalha. Está pegando a visão? Portanto, o medo no relacionamento desgasta, destrói, atrapalha. O medo na profissão, na vida profissional, desgasta, atrapalha. O medo na saúde faz com que a pessoa fique mais doente. Medo. Tem gente que tem tanto medo que diz assim: eu acho que eu estou com aquela doença. Começa a achar doença que não tem. Começa a achar enfermidade que não existe. É uma dorzinha, mas eu tenho medo. Não. Tenha fé. Amém? O medo afunda. O medo faz a gente afundar. Faz o ser humano afundar. Portanto, não tenha medo. Viva de fé. E não de incertezas, inseguranças e medo. Aí eu pergunto para você, vamos lá. Qual é o medo que está qual é o medo que está te travando? Qual é o medo que está impedindo que você faça, fale, haja, vá, corra atrás? Qual é o medo? Meu anjo, é isso.
Não devemos ter medo. O medo não vem de Deus, não é de Deus, Deus não se agrada disso. Pedro, a Bíblia diz que afundou quando teve medo, e o medo, ele nos afunda. Haja com fé, com coragem, na certeza de quanto mais coragem, mais milagres você verá. Coragem para enfrentar os desafios, para enfrentar os gigantes, para derrubar os gigantes, para lutar, para acreditar. Tenha coragem, que tudo, absolutamente tudo vai dar certo. Amém? Anjo, chegou o momento da nossa oração. Nesse momento, curta o vídeo se você não curtiu. Você vai compartilhar se você não compartilhou. Tanto você aqui do YouTube quanto aqui do Facebook. Amém? Pode compartilhar. Você que nos assiste aqui pelo Facebook. Seja nos grupos. Deixa Deus te usar. Amém? Glória a Deus. Oramos agora. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, nós estamos aqui na sua presença. Graças te damos por esse encontro maravilhoso de fé e devoção. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Pai, tira todos os medos, as inseguranças, as incertezas. Livrai-nos de todos os medos. Medos que nos travam, que nos impedem de viver o extraordinário, de alcançar o inacreditável. O Senhor está aqui, ouvindo a nossa voz, e obrigado por essa palavra, por esse direcionamento, Senhor. Eu abençoo a todos nesse momento. Eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu te abençoo. Pai, eu consagro todos os propósitos entregues, dízimos e ofertas. Abençoe todos os dizimistas desse ministério ofertante. Sempre, todos os dias eu oro por eles. Multiplica e proteja sempre em nome de Jesus. Amém. Amém e glória a Deus. Anjo, que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você e a tua caminhada. Eu te amo muito. Em Cristo Jesus e não é pouco. Não esqueça disso, viu? Não esqueça também de curtir aqui e compartilhar. Não tenha medo, tenha fé.